Seção 9 dos papéis em andamento ou findos. Artigo 103. Os papéis em andamento ou findos serão bem conservados e, quando for o caso, encadernados, classificados ou catalogados de acordo com a norma deste Código e, eventualmente, poderão ser inutilizados, aplicando-se, quanto ao seu descarte, o disposto no parágrafo 2º do artigo 74. Seção X das certidões. Artigo 104. A expedição de certidões em breve relatório, ou de inteiro teor compete exclusivamente aos ofícios de justiça. Parágrafo 1º. Sempre que possível, as certidões serão expedidas com base nos assentamentos constantes do sistema informatizado, cabendo ao escrivão dar a sua fé pública do que nele constar ou não, admitida, de qualquer forma, a consulta aos autos de processos em andamento ou findos, livros ou papéis a seu cargo, caso em que se designará o número e a página do livro ou processo onde se encontra o assentamento. Observação: ou seja, o escrivão dará sua fé pública às certidões e designará o número e a página do livro ou processo onde se encontra assentada. Parágrafo 2º. As certidões serão expedidas no prazo de 5 dias, contados da data do recebimento do respectivo pedido pelo ofício de justiça, fornecido ao interessado protocolo de requerimento. Observação: precisarei de uma certidão dessa para tomar posse. Parágrafo 3º. Serão atendidos em 5 dias úteis os pedidos de certidões de objeto e pé formulados pelo correio eletrônico institucional de um ofício de justiça para outro. A certidão será elaborada e encaminhada pelo ofício de justiça diretamente à unidade solicitante. Observação: certidão de objeto e pé. Esta certidão informa quem são as partes, qual o objeto da ação e em que pé está. Parágrafo 4º. Se houver necessidade de requisição de autos do Arquivo Geral, situado em Jundiaí, os prazos deste artigo contar-se-ão do recebimento do feito pelo ofício de justiça. Observação: ou seja, haverá casos em que não será possível expedir a certidão a partir dos assentamentos do SAP, situação em que deverá solicitar ao Arquivo Geral que envie o processo físico. Parágrafo 5º. A expedição de certidão de processos que correm em segredo de justiça dependerá de despacho do juiz competente. Observação: imprescindível o despacho do juiz. Artigo 104. Há alterado a requerimento escrito do credor, tratando-se de sentença cível, transitada em julgado, que reconheça a existência de obrigação de pagar quantia ou alimentos, expedir-se a certidão de teor da decisão para fins de protesto extrajudicial, a qual deverá indicar e nome e número de inscrição no cadastro do Ministério da Fazenda, CPF ou CNESOA jurídica, no RG ou no Registro Nacional de Estrangeiro, RNE, e endereço do credor. Segunda em nome, número de inscrição no cadastro do Ministério da Fazenda, CPF ou CNESOA jurídica, no RG ou no Registro Nacional de Estrangeiro, RNE, e endereço do devedor. Terceira, número do processo judicial. Quarta, o valor da dívida. V a data em que, após intimação do executado, decorreu o prazo legal para pagamento voluntário. Parágrafo 1º. As certidões serão expedidas no prazo de 3 dias, contados da data do recebimento do respectivo pedido pelo ofício de justiça. Parágrafo 2º. A expedição de certidão de processos que correm em segredo de justiça dependerá de despacho do juiz competente. Parágrafo 3º. Em todos os casos, a certidão será levada a protesto sob a responsabilidade do credor. Parágrafo 4º. A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório, no prazo de 3 dias, contado da data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. Seção X dos mandados. Artigo 105. Constarão de todos os mandados expedidos e o número do respectivo processo. Segunda, o número de ordem da carga correspondente registrada no livro próprio. Observação: por meio do qual saberemos qual oficial de justiça será responsável por este mandado. Terceira, o seguinte texto, ao pé do instrumento: é vedado ao oficial de justiça o recebimento de qualquer numerário, qualquer valor, diretamente da parte. A identificação do oficial de justiça, no desempenho de suas funções, será feita mediante apresentação de carteira funcional,
obrigatória em todas as diligências. Parágrafo 1º. Nos mandados em geral, constarão todos os endereços dos destinatários da ordem judicial, declinados ou existentes nos autos, inclusive do local de trabalho. Observação: endereço residencial dos pais ou demais endereços que o intimado possa estar. Parágrafo 2º. Aos mandados e contramandados de prisão e alvarás de soltura aplicam-se as disposições constantes na seção 12 no capítulo 4º, no que couberem. Artigo 106. Na hipótese do mandado anterior não consignar elementos essenciais para o cumprimento da nova diligência, será dispensado seu desentranhamento e aditamento, expedindo-se novo mandado. Observação: ou seja, não foi possível realizar mandado devido à falta de alguma informação substancial, deverá expedir novo mandado com as informações que não foram colocadas no anterior. Artigo 107. Os mandados serão entregues ou encaminhados aos encarregados das diligências mediante a respectiva carga, assinar o livro de carga. Artigo 108. Os mandados que devem ser cumpridos pelos oficiais de justiça serão distribuídos, na forma regulada pela Corregedoria Geral da Justiça, aos que estiverem lotados, ou à disposição das respectivas comarcas ou varas. Parágrafo único. Os mandados de prisão não serão entregues aos oficiais de justiça, mas encaminhados ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Down IR. Artigo 109. Nas certidões de expedição e de entrega dos mandados constarão o nome do oficial de justiça, a quem confiado o mandado, e a data da respectiva carga. Artigo 110. Mensalmente, o escrivão relacionará os mandados em poder dos oficiais de justiça além dos prazos legais ou fixados, comunicando ao juiz corregedor permanente, para as providências cabíveis. Seção 12 dos ofícios. Ofício a que se refere esta seção é o ofício forma de comunicação. Artigo 111. A lavratura de ofícios observará as regras de escrituração dispostas na seção 7ª do presente capítulo e o seguinte, e os ofícios extraídos de processos, exceto aqueles destinados a instruir precatórios ou requisições de pequeno valor, serão datados e identificados com o número dos autos respectivos com numeração sequencial e renovável anualmente, anexada uma cópia exclusivamente nos autos. Segunda, os ofícios que não se refiram a feito do próprio ofício de justiça serão numerados sequencialmente em série renovável anualmente, de acordo com as respectivas datas de expedição, arquivada uma cópia no classificador próprio. Seção 13 das Comunicações Oficiais, transmissão de informações processuais e a prática de atos processuais por meio eletrônico. Artigo 112. Ressalvada a utilização dos meios convencionais no caso de indisponibilidade do SAP e do sistema de malote digital, quando implantado, as comunicações oficiais que transitem entre os ofícios de justiça serão por meio eletrônico, observadas as regras estabelecidas nesta seção. Observação: tirando a exceção de indisponibilidade do sistema malote digital, as comunicações oficiais entre os ofícios de justiça serão por meio eletrônico, e-mail. Artigo 113. Serão transmitidas eletronicamente, e informações que devam ser prestadas à segunda instância, conforme determinação do relator. Observação: infos que o juiz de primeiro grau encaminha à segunda instância conforme solicitação do desembargador relator do recurso. Segunda, ofícios de cartório para cartório. Terceira, comunicações de cartório para cartório. Quarta, solicitações de cartório para cartório. V, pedidos e encaminhamento de certidões de objeto e pé, certidões criminais e certidões de distribuição. Sexta, cartas precatórias, nos casos de urgência. Artigo 114. A transmissão eletrônica de informações e documentos será realizada por dirigente, escrivão judicial, chefe de seção e escrevente técnico judiciário. Artigo 115. O remetente da comunicação eletrônica deverá utilizar seu e-mail institucional, e não o da unidade em que lotado, para enviar a mensagem. Segunda, preencher o campo, para com o e-mail da unidade destinatária, e o campo, assunto, com o número do processo e a especificação de uma hipótese do artigo 113, terceira, digitar, no corpo do texto da mensagem, os dados do processo, número, unidade judiciária, comarca e partes, e o endereço do correio eletrônico, e-mail, institucional da unidade em que lotado. Quarta, juntar aos autos cópia do e-mail enviado, dispensadas a impressão e a juntada de anexos que consistirem em peças do processo, ou,
quando a mensagem não se referir a feito do próprio ofício de justiça, arquivá-la no classificador correspondente. V. Anexar à mensagem os documentos necessários, no padrão PDF, e sem restrição de impressão ou salvamento. Sexta, selecionar as opções de confirmação de entrega e de confirmação de leitura da mensagem. Sétima é assinar a mensagem com seu certificado digital. Oitava é imprimir os comprovantes de confirmação de entrega e de leitura, para juntada aos autos, assim que recebê-los. Nona, inserir no sistema informatizado de andamento processual a informação de envio da mensagem eletrônica. Artigo 116. O ofício de justiça que receber a mensagem deverá e expedir eletronicamente as confirmações de entrega e de leitura da mensagem, que valerão como protocolo. Segunda, imprimir a mensagem, bem como os eventuais anexos, para juntada aos autos do processo ou arquivamento em classificador próprio, se for o caso, não fizer parte de processo. Observação: aqui no destinatário, é obrigatório imprimir eventuais anexos, já ao remetente é desnecessário imprimir os anexos que sejam peças do processo. Terceira, inserir no sistema informatizado de andamento processual a informação de recebimento da mensagem eletrônica, se for o caso. Quarta, promover a conclusão, no prazo legal, quando a mensagem se referir à providência a cargo do juiz. V. Encaminhar eletronicamente a mensagem, no mesmo prazo da conclusão, ao correio eletrônico institucional do juiz, se este assim o determinar, ou ao e-mail institucional do funcionário, a quem couber o envio da resposta. Artigo 117. A resposta aos e-mails deverá ser dada eletronicamente cabendo ao juiz, a quem a mensagem houver sido encaminhada nos termos do inciso V do artigo 116, ou ao funcionário, encarregado do envio da resposta, preencher no campo, para o endereço do e-mail da unidade cartorária do remetente da mensagem original. Artigo 118. Na ausência da expedição de confirmação de entrega e leitura pelo destinatário da mensagem, presumir-se-ão recebidas e lidas as mensagens no primeiro dia útil subsequente ao do envio. Parágrafo único. Tratando-se de medidas urgentes, se frustrada a entrega, ou se não confirmados o recebimento e a leitura até o dia seguinte à transmissão, o remetente entrará em contato telefônico com o destinatário, e, se o caso, reenviará a mensagem, de tudo lavrando-se certidão nos autos. Observação: lavrará certidão de contato telefônico e demais providências. Artigo 119. Em se tratando de documentos que devam ser juntados em processo digital, será feita em PDF a impressão de que cuidam os incisos 4ª e 8ª do artigo 115 e o inciso 2º do artigo 116. Observação: não imprimirá fisicamente, mas sim criará um PDF para juntar em processo digital. Artigo 120. Nos casos de inoperância do certificado digital, ou enquanto não for disponibilizado, o remetente materializará o documento em papel, colherá a assinatura, digitalizará o documento assinado e o enviará como anexo da mensagem eletrônica. Observação: o remetente imprime, pega a assinatura do destinatário, sem certificado digital, e digitaliza o documento assinado. Artigo 121. Cumpridas as providências dos artigos 115, 116 e 117, as mensagens eletrônicas e seus anexos serão deletados. Seção 14 das cartas precatórias, rogatórias e arbitrais. Artigo 122. A carta precatória será confeccionada em 3 vias, servindo, uma delas, de contrafé. Parágrafo 1º. O pagamento da taxa judiciária, devida em razão do cumprimento, deverá ser demonstrado até o momento da distribuição da carta precatória, mediante a juntada da primeira via original do respectivo comprovante de recolhimento. Parágrafo 2º. Quando o ato deprecado for a citação, será instruída com tantas cópias da petição inicial quantas sejam as pessoas a citar. Artigo 123. Constatado que o ato pode ser cumprido em endereço de jurisdição diversa daquela constante da carta precatória, ou ainda, que o endereço originário pertence a outra jurisdição, deverá o juízo deprecado encaminhá-la ao juízo competente, comunicando tal fato ao juízo deprecante. Observação: caráter itinerante da carta precatória. Artigo 124. O juízo deprecado devolverá a carta precatória, independentemente de cumprimento,
quando não devidamente instruída, e não houver regularização no prazo determinado. Observação: tem que haver prazo para regularização, só após esse prazo devolve-se sem cumprimento. Artigo 125. As cartas precatórias não serão autuadas, servindo os encartes remetidos pelo juízo deprecante como face das mesmas, sobre os quais o ofício de justiça deprecado afixará a etiqueta remetida pelo ofício do distribuidor que servirá de identificação das partes e da natureza do feito, cuidando também anotar no auto, à direita, o número do processo. Artigo 126. As cartas precatórias, quando possível, servirão como mandado. Artigo 127. Não atendidos pedidos de informações sobre o cumprimento do ato, cumprirá o ofício de justiça do juízo deprecante reiterar a solicitação e estabelecer contato telefônico com o escrivão do juízo deprecado, de tudo certificando nos autos. Parágrafo único. Em caso de inércia, os autos serão conclusos ao juiz do feito para as providências cabíveis. Artigo 128. É permitida a retirada da carta cumprida junto ao juízo deprecado, para entrega ao juízo deprecante, desde que nela conste o nome do advogado da parte que tiver interesse no cumprimento do ato, com o número da OAB. Artigo 129. Ao retornar cumprida a precatória, o escrivão judicial juntará, aos autos principais, apenas as peças essenciais, imprescindíveis à compreensão das diligências realizadas no juízo deprecado, especialmente as certidões de lavra dos oficiais de justiça e os termos do que foi deprecado, salvo determinação judicial em contrário. Artigo 130. Havendo urgência, transmitir-se-á a carta precatória por fax, telegrama, telefone, radiograma ou e-mail, observando-se as cautelas previstas nos artigos 264 e 265 do CPC, e nos artigos 354 e 356 do CPP. Parágrafo único. A via original da carta não será encaminhada ao juízo deprecado. Será encartada aos autos, juntamente com a certidão de sua transmissão, tão logo ocorra o pedido de confirmação de seu teor por parte do juízo destinatário. Artigo 131. As cartas rogatórias cíveis e criminais serão expedidas conforme o procedimento, modelos e formulários aprovados e divulgados pela Corregedoria Geral da Justiça no site do TJ na internet. Seção 15 das intimações. Artigo 132. A intimação dos atos e termos do processo ou de expediente administrativo far-se-á, sempre que possível, por meio eletrônico e mediante publicação no DJE. Parágrafo único. É vedado ao servidor dos ofícios de justiça prestar informações por telefone aos advogados, aos membros do MP, às partes e ao público em geral acerca dos atos e termos do processo. Artigo 133. Os despachos, decisões interlocutórias e sentenças devem ser encaminhados à publicação no DJE dentro do prazo máximo de 3 dias, a contar da devolução dos autos em cartório. Parágrafo único. O mesmo prazo deverá ser observado para fins de cumprimento da intimação por meio eletrônico. Artigo 134. As intimações de atos ordinatórios, despachos, decisões interlocutórias e sentenças, qualquer que seja o meio empregado, consumar-se-ão de maneira objetiva e precisa, sem ambiguidades e omissões, e conterão: e o número dos autos, o objeto do processo, segundo a tabela vigente, e o nome das partes. Segunda, o resumo ou transcrição daquilo que deva ser dado conhecimento, suficientes para o entendimento dos respectivos conteúdos. Terceira, o nome dos advogados das partes com o número de suas respectivas OAB. Artigo 135. Nas intimações pela imprensa. E quando qualquer das partes estiver representada nos autos por mais de um advogado, o ofício de justiça fará constar o nome de qualquer subscritor da petição inicial, da contestação ou da primeira intervenção nos autos, com o número da respectiva OAB, a não ser que a parte indique outro ou, no máximo, 2 nomes, ou indique o nome da sociedade de advogados a que seu advogado pertença. Segunda, as decisões interlocutórias e sentenças serão publicadas somente na sua parte dispositiva. Os atos ordinatórios e despachos de mero expediente serão transcritos ou resumidos com os elementos necessários à explicitação do conteúdo da ordem judicial, quem e sobre o que se deve manifesta, ter ciência, providenciar, etc. Parágrafo único.
será publicada apenas a parte dispositiva das decisões proferidas em procedimentos de natureza disciplinar ou em processos de dúvida, podendo o Corregedor-Geral da Justiça, se entender necessário, determinar a sua publicação integral, após o trânsito em julgado. Artigo 136. A publicação omissa em relação aos requisitos constantes dos artigos 134 e 135, e que cause efetivo prejuízo a qualquer das partes, será considerada nula. Observação: a simples omissão das informações não gera nulidade. Para que gere, é necessário que haja prejuízo. Artigo 137. Quando ocorrer erro ou omissão de elemento indispensável na publicação, independentemente de despacho ou de reclamação da parte, proceder-se-á imediatamente à retificação e nova publicação, encartando-se aos autos cópia do ato incorretamente publicado. Artigo 138. Da publicação no DJE a respeito de processos sujeitos ao segredo de justiça constarão as iniciais das partes. Artigo 139. Os escrivães judiciais farão publicar no DJ, juntamente com as respectivas intimações, o valor da taxa judiciária, que deve ser recolhida pelas partes, bem como o valor das importâncias que, objeto de cálculo, devam ser depositadas, em quaisquer processos e a qualquer título. Parágrafo único. Todas as intimações, publicadas para que as partes se manifestem sobre cálculos e contas, conterão os respectivos valores, em resumo, limitando-se a publicação ao que baste para a perfeita ciência das partes sobre o objeto do cálculo ou da conta. Artigo 140. A publicação de atos ordinatórios, despachos, decisões interlocutórias e sentenças, no Diário da Justiça eletrônico, será documentada pelo encarte, aos autos, da respectiva certidão gerada automaticamente pelo Sistema Informatizado Oficial. Ou, na impossibilidade, pela certidão aposta na mesma folha, ao pé, ou, se não houver espaço, no verso da folha em que lançado o ato publicado. Parágrafo único. As publicações feitas no DJE comprovam-se mediante certidão, independentemente da juntada do exemplar impresso. Artigo 141. Nas intimações por edital e extraído o edital, conferido e assinado, serão autenticadas as respectivas folhas com a chancela do ofício de justiça, devendo escrivão rubricar cada uma delas. Segunda as publicações de edital feitas no DJE, na internet, no site do respectivo tribunal, ou na plataforma de editais do CNJ comprovam-se mediante certidão, independentemente da juntada do exemplar impresso. Terceira a publicação de edital em jornal de ampla circulação local, será providenciada pela parte ou por agência de publicidade de sua escolha, e comprovada nos autos mediante a juntada do exemplar original. Quarta é a entrega da minuta, rascunho do edital, para fins de publicação, no jornal de ampla circulação, sempre mediante recibo, poderá ser feita a estagiário ou advogado com procuração nos autos. Parágrafo único. Quando o processo tramita sob segredo de justiça, os editais de citação deverão conter o nome completo do réu, e apenas o conteúdo indispensável à finalidade do ato, sem as especificações da petição inicial, abreviando-se os nomes das demais partes envolvidas a fim de resguardar o segredo de justiça. Artigo 142. Caberá aos escrivães judiciais velar pelo adequado cumprimento das normas atinentes às publicações ou às intimações por carta, conferindo diariamente seu teor, sem prejuízo da fiscalização ordinária dos juízes corregedores permanentes. Seção 17 da consulta e da carga dos autos. Artigo 157. O acesso aos autos judiciais e administrativos de processos em andamento ou findos, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a segredo de justiça, é assegurado aos advogados, estagiários de direito e ao público em geral, por meio do exame em balcão do ofício de justiça ou seção administrativa, podendo ser tomados apontamentos, solicitadas cópias reprográficas, bem como utilizado scanner portátil ou máquina fotográfica, vedado, nestas hipóteses, o desencarte das peças processuais para reprodução. Observação: só não pode tirar as folhas do processo a fim de ter uma melhor cópia. Parágrafo único. Os escrivães e os chefes de seção judiciária manterão, pessoalmente ou mediante servidor designado, rigorosa vigilância sobre os autos dos processos, sobretudo quando do seu exame,
por qualquer pessoa, no balcão do ofício de justiça ou seção administrativa. Artigo 158. Para garantia do direito de acesso aos autos que não corram em segredo de justiça, poderão os advogados ou estagiários de direito, regularmente inscritos na OAB, que não tenham sido constituídos procuradores de quaisquer das partes, retirar os autos para cópia, pelo período de 1 hora, mediante controle de movimentação física, devendo o serventuário consultar ao site da OAB na internet, à vista da carteira da OAB apresentada pelo advogado ou estagiário de direito interessado, com impressão dos dados obtidos, os quais serão conferidos pelo servidor antes da entrega dos autos, observadas, ainda, as demais cautelas previstas para a carga rápida, conforme o disposto no artigo 165. Parágrafo único. A carga rápida de que trata este artigo também será concedida à pessoa credenciada pelo advogado ou sociedade de advogados, não sendo dispensada a consulta ao site da OAB dos dados referentes ao advogado ou sociedade de advogados que autorizar a retirada dos autos. O preposto deverá apresentar, além da autorização prevista no parágrafo 7º do artigo 272 do CPC, o respectivo documento de identidade. Artigo 159. Nos casos complexos ou com pluralidade de interesses, a fim de que não seja prejudicado nem o andamento do feito e nem o acesso dos autos, fica autorizada a retirada de cópias de todo o feito, que ficarão à disposição para consulta dos interessados. Observação: é permitido que tenham cópias do processo todo para que não travem o processo, em casos com muitos interessados, advogados e etc. Artigo 160. Na hipótese de os processos correrem em segredo de justiça, o seu exame, em cartório, será restrito às partes e a seus procuradores devidamente constituídos. Parágrafo 1º. As entidades que reconhecidamente prestam serviços de assistência judiciária, advocacia gratuita, poderão, por intermédio de advogado com procuração nos autos, autorizar a consulta de processos que tramitam em segredo de justiça em cartório pelos acadêmicos de direito não inscritos na OAB. Referida autorização deverá conter o nome do acadêmico, o número do RG e o número e/ou nome das partes do processo a que se refere a autorização, que será juntada posteriormente aos autos. Parágrafo 2º. É vedado o acesso de processos que correm em segredo de justiça por estagiários não inscritos ou com inscrição vencida na OAB. Artigo 161. A carga de autos judiciais e administrativos em andamento no cartório é reservada unicamente a advogados ou estagiários de direito regularmente inscritos na OAB, constituídos procuradores de alguma das partes, ressalvado, nos processos findos, e que não estejam sujeitos a segredo de justiça, a carga por advogado mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Observação: a carga de processos em andamento precisa de procuração e inscrição na OAB, e o prazo será o prazo legal para determinado ato. Já os processos findos sem segredo de justiça, não precisam de procuração, e o prazo é fixo de 10 dias. Parágrafo único. A carga de autos também poderá ser realizada por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela advocacia pública, pela defensoria pública ou pelo MP, o que implicará a intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. Artigo 162. O escrivão ou o escrevente responsável pelo atendimento registrará a retirada e a devolução de autos, mediante anotação no SAP, e no relatório de carga emitido pelo sistema, no caso de carga eletrônica, observadas as seguintes cautelas. E na retirada dos autos, o advogado, estagiário de direito ou pessoa credenciada lançará sua assinatura no relatório de carga emitido pelo sistema informatizado, arquivando-se o documento provisoriamente em classificador próprio. Segunda, na devolução do feito, o servidor do ofício de justiça ou da seção administrativa efetuará a baixa no relatório de carga, juntando-o imediatamente aos autos. Observação: ao retirar o processo, o advogado assinará o relatório de carga, emitido pelo SAP, e o servidor arquivará provisoriamente no classificador próprio. Quando o advogado devolver os autos, o servidor pegará o relatório até então arquivado no classificador, dará baixa e juntá-lo-á aos autos do processo. Parágrafo 1º.
O livro de carga de autos para advogados será utilizado quando não for possível a utilização do sistema informatizado, caso em que serão lançados, no livro, a assinatura do destinatário, e nos autos, o termo de carga e recebimento. Parágrafo 2º. No relatório eletrônico ou no livro de carga constarão o número da carteira profissional e respectiva seção, expedida pela OAB, em nome do destinatário ou o número da carteira de identidade quando tratar-se de pessoa credenciada pelo advogado ou sociedade de advogados, facultando ao servidor, na dúvida, solicitar a exibição dos documentos. Parágrafo 3º. A baixa da carga de autos, descarga, constante de relatório eletrônico ou de livro de carga, far-se-á imediatamente, à vista do interessado, sendo-lhe facultada a obtenção de recibo de autos, assinado pelo servidor, em instrumento previamente confeccionado pelo interessado e do qual constarão designação do ofício de justiça ou da seção administrativa, número do processo, tipo de demanda, nome das partes e data da devolução. A cada auto processual corresponderá um recibo e a subscrição pelo servidor não implica reconhecimento da respectiva regularidade interna. Parágrafo 4º. O procedimento previsto neste artigo poderá ser aplicado a outras modalidades de cargas, desde que disponível a funcionalidade, carga eletrônica, no sistema informatizado para outros destinatários e o método se revele eficiente. Observação, por exemplo, para carga por peritos, assistentes sociais, etc. Artigo 163. Os advogados, a sociedade de advogados, os representantes judiciais da Fazenda Pública e os membros do MP e da Defensoria Pública, mediante petição dirigida ao juiz corregedor permanente, poderão indicar prepostos, funcionários ou estagiários autorizados a retirarem, em nome daqueles, os autos em carga. Observação: pode indicar uma lista de pessoas para fazer a carga de autos. Parágrafo 1º. Da petição, que será arquivada em pasta própria, constarão os nomes completos, os números dos documentos de identidade, do CPF e os números das identificações funcionais, se o caso. Parágrafo 2º. O funcionário ou estagiário deverá portar o documento de identidade e a cédula ou crachá funcional, conforme o caso, no momento da retirada dos autos, para que o ofício de justiça possa verificar, mediante conferência das petições arquivadas, se a pessoa encontra-se autorizada a subscrever a carga. Parágrafo 3º. A carga dos autos será feita em nome da pessoa que subscreveu a autorização e dela constarão os dados da pessoa que estiver retirando os autos. Parágrafo 4º. Qualquer alteração no rol de pessoas autorizadas a retirar os autos deverá ser imediatamente comunicada ao juiz corregedor permanente. Artigo 164. Não havendo fluência de prazo, os autos somente serão retirados em carga mediante requerimento. Observação: se não estiver correndo prazo, somente haverá carga mediante requerimento. Parágrafo 1º. Na fluência de prazo, os autos não sairão do ofício de justiça, salvo nas hipóteses expressamente previstas na legislação vigente, ressalvado, porém, em seu curso ou em outras hipóteses de impossibilidade de retirada dos autos, o direito de requisição de cópias quando houver justificada urgência na extração respectiva, mediante autorização judicial, observando-se o procedimento próprio. Parágrafo 2º. Na fluência de prazo comum, só em conjunto ou mediante prévio ajuste por petição nos autos os procuradores das partes ou seus prepostos retirarão os autos, ressalvada a obtenção de cópias para a qual cada procurador ou preposto poderá retirá-los pelo prazo de 2 a 6 horas, mediante carga, independentemente de ajuste, observado o término do expediente forense. Observação: prévio ajuste por petição. O autor fica com os autos nos primeiros 5 dias e o réu nos últimos 5 dias, em caso de prazo comum de 10 dias, por exemplo. Artigo 165. A carga rápida dos autos será concedida pelo escrivão ou o escrevente responsável pelo atendimento, pelo período de 1 hora, mediante controle de movimentação física dos autos, conforme formulário a ser preenchido e assinado por advogado ou estagiário de direito devidamente constituído no processo, ou ainda por pessoa credenciada pelo advogado ou sociedade de advogados, respeitado o seguinte procedimento. E os requerimentos serão recepcionados e atendidos desde que formulados até às 18 horas.
Segunda, o formulário de controle de movimentação física será juntado aos autos no exato momento de sua devolução ao ofício de justiça, certificando-se o respectivo período da vista. Terceira, na hipótese dos autos não serem restituídos no período fixado, competirá ao escrivão judicial representar, no prazo de 24 horas, ao juiz corregedor permanente, inclusive para fins de providências competentes junto à OAB. Artigo 166. É vedada a retenção do documento de identificação do advogado ou do estagiário de direito no ofício de justiça, para a finalidade de controle de carga de autos, em qualquer modalidade ou circunstância. Observação: é vedado ficar com o documento como garantia de que o advogado devolverá o processo. Artigo 167. O advogado deve restituir, no prazo legal, os autos que tiver retirado do ofício de justiça. Se intimado pessoalmente, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo. Parágrafo 1º. Verificada a falta, o juiz comunicará o fato à seção local da OAB para procedimento disciplinar e imposição das penalidades. Parágrafo 2º. O expediente de cobrança de autos receberá autuação singela, sem necessidade de registro. Observação: como se fosse um mini-processo, do qual constará os documentos por meio dos quais o advogado foi cobrado. Parágrafo 3º. Devolvidos os autos, o ofício de justiça, depois de seu minucioso exame, juntará o expediente de cobrança de autos, certificando a data e o nome de quem os retirou e devolveu. Parágrafo 4º. Na hipótese de extravio dos autos, o expediente de cobrança instruirá o respectivo procedimento de restauração. Artigo 168. O escrivão ou o chefe de seção deverá, mensalmente, até o 10º dia útil do mês subsequente, verificar o cumprimento dos prazos de devolução dos autos retirados, relacionar, em 2 vias, os autos em poder das partes além dos prazos legais ou fixados, a primeira encaminhada, sob forma de representação, ao juiz corregedor permanente, para as providências do artigo 167, e a segunda via, para acompanhamento e controle, arquivada em pasta própria. Artigo 169. O disposto nesta seção aplica-se, no que couber, a todos os demais destinatários de carga. Seção 18 do desentranhamento de peças e documentos dos autos. Artigo 170. O desentranhamento de peças e de documentos, facultada a substituição por cópia simples, poderá ser requerido pelo interessado ou determinado de ofício pelo juiz. Observação: requerido pelo interessado quando, por exemplo, quer que tire um documento seu original do processo. Determinado pelo juiz quando ele vir que o documento não tem relação nenhum com o processo, por exemplo. Artigo 171. Não haverá substituição das peças ou dos documentos desentranhados por cópia quando, a critério do juiz do processo, referirem-se a e manifestação intempestiva do peticionário. Segunda, documentação evidentemente estranha aos autos. Terceira, documentos que não tenham servido de base para fundamentação de qualquer decisão proferida nos autos ou para a manifestação da parte contrária. Parágrafo 1º. Nestas hipóteses, será colocada uma folha em branco no lugar das peças ou documentos desentranhados, anotando-se a folha dos autos em que lançada a certidão de desentranhamento, vedada a renumeração das folhas do processo. Parágrafo 2º. As peças e documentos juntados por equívoco aos autos serão imediatamente desentranhados e juntados aos autos corretos ou, quando não digam respeito a feitos da vara ou ofício de justiça, devolvidos ao setor de protocolo, de tudo lavrando-se certidão. Artigo 172. Deferido ou determinado de ofício o desentranhamento, caberá ao ofício de justiça e desentranhar as peças, certificando-se. Segunda, manter os documentos em local adequado para sua posterior entrega. Terceira, intimar o interessado a retirar a documentação no prazo de 5 dias, se outro não for assinalado pelo juiz. Parágrafo 1º. A certidão de desentranhamento mencionará a numeração das folhas desentranhadas e, quando o caso, daquela na qual se determinou o ato e a eventual substituição por cópia simples. Parágrafo 2º.
As peças desentranhadas dos autos, enquanto não entregues ao interessado, serão guardadas em classificador próprio, sendo vedado grampeá-las na contracapa dos autos. Parágrafo 3º. A devolução de peças desentranhadas efetuar-se-á mediante termo nos autos, lançado imediatamente após a certidão de desentranhamento, constando o nome e documento de identificação de quem as recebeu em devolução, além do competente recibo. Artigo 173. Salvo motivada determinação judicial em sentido contrário, e os títulos de crédito, fica dispensada a certificação do número do processo nas peças e documentos desentranhados dos autos. Artigo 174. Transitada em julgado a sentença, os objetos anexados às manifestações processuais serão devolvidos às partes ou seus procuradores, mediante solicitação ou intimação para retirada em até 30 dias, sob pena de destruição. Observação: aqui vale para objetos, documentos e afins, veremos em seguida. Artigo 175. O escrivão verificará periodicamente o classificador para arquivamento provisório de petições e documentos desentranhados. E, quando constatar a existência de peças não retiradas há 1 ano do desentranhamento, reiterará a intimação dos advogados para retirá-las. Segunda decorridos 2 anos do desentranhamento, as petições e documentos não retirados pelos advogados serão encaminhadas à OAB local, anotando-se no sistema informatizado oficial. Parágrafo único. Nas demais hipóteses, o escrivão remeterá à conclusão as petições e documentos desentranhados e não retirados, para que o juiz determine a destinação adequada. Seção 19 do Arquivamento de Processos. Subseção I. Disposições Gerais. Artigo 176. Nenhum processo será arquivado sem sentença definitiva ou terminativa, incluindo nesse último caso a hipótese de decisão de extinção do processo em razão da estabilização da tutela de que trata o artigo 304, parágrafo 1º do CPC, salvo os casos legais de suspensão do processo por prazo indeterminado, quando não será comunicada a sua extinção. Artigo 177. Após a publicação da decisão que determinou o arquivamento, os processos permanecerão no ofício de justiça por 30 dias, fim dos quais serão confeccionados os pacotes de arquivo em, no máximo, 30 dias, realizadas as anotações e atos necessários. Artigo 178. Quando o cumprimento da sentença condenatória cível se der em juízo diverso daquele que a proferiu, o arquivamento dos autos, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, deverá ser promovido pelo juízo da execução, que realizará todos os cadastramentos pertinentes à extinção do processo, quando for o caso. Artigo 179. O arquivo de processo será organizado em caixas padronizadas, com volumes que não ultrapassem a capacidade das caixas de arquivo, adotadas, ainda, as seguintes cautelas. E as caixas do arquivo serão numeradas, independentemente do número do feito, pelo critério ordinal crescente, e sem interrupção quando da passagem de um ano para outro, mudando-se somente o ano em que ocorreu o arquivamento. Por exemplo, admitindo-se que a última caixa do ano de 2011 recebeu o número 211, a próxima, do ano seguinte, receberá o número 20112 e assim sucessivamente. Segunda, havendo necessidade de desdobramento, por motivo de apensamentos ou aumento de volumes que impossibilitem a acomodação na mesma caixa, o arquivamento será renovado, nova caixa com numeração atual, feitas as devidas anotações e comunicando a ocorrência ao arquivo geral mediante ofício. É vedado, no caso de desdobramento de caixas, o uso de letras aditivas, por exemplo, 1A, 1B, 1C. Terceira, na tampa da caixa de arquivo será colado o impresso próprio, emitido pelo Sistema Informatizado Oficial, onde serão anotados a denominação completa do ofício de justiça correspondente e os números dos processos, em ordem crescente, desprezando-se o ano do registro do feito. Será anotado na parte inferior do impresso o número da respectiva caixa, de forma destacada. Parágrafo único. No Sistema Informatizado Oficial será anotado o número da caixa de arquivamento do respectivo processo. Artigo 180. Todos os processos conterão, obrigatoriamente, o número correspondente da caixa em que é arquivado, escrito na autuação, de forma bem legível. Observação: escrever na capa do processo o número da caixa. Parágrafo único.
Na autuação constará a denominação completa do ofício de justiça, e quando houver necessidade de fazer nova capa, será conservada a denominação originária. Artigo 181. Os requerimentos de desarquivamento de autos, ressalvadas as exceções legais, serão instruídos com o comprovante de recolhimento da respectiva taxa. Parágrafo 1º. Na ausência da guia de recolhimento, o advogado, subscritor ou responsável indicado, será intimado a recolher as respectivas custas ou retirar a petição, no prazo de 5 dias. Parágrafo 2º. Da publicação no DJE, com a observação de se tratar de petição irregular, constará, quando possível, todos os dados necessários à sua identificação. Parágrafo 3º. Desatendida a intimação no prazo estabelecido, a petição será encaminhada à OAB local. Subseção 2ª do arquivamento de processos na comarca da capital. Artigo 182. Na comarca da capital, determinado o arquivamento do feito e observados os dispositivos da subseção precedente, os escrivães remeterão os autos ao Arquivo Geral. Parágrafo único. A remessa de processos ao Arquivo Geral será feita pelo Ofício de Justiça de acordo com a escala de retirada periodicamente publicada no DJE. Artigo 183. Os ofícios de justiça requisitarão, quando necessário, os processos depositados no Arquivo Geral, mediante impresso próprio, a ser preenchido em todos os seus campos, conferido e assinado pelo escrivão. Parágrafo 1º. Se o interesse recair sobre processo em apenso, da requisição constará o processo principal ao qual ele se encontra apensado. Observação: processo em apens é um processo que se refere a outro, principal, que está apensado a este. Portanto, deve solicitar o desarquivamento do principal, que trará os apensados. Parágrafo 2º. Antes de requisitar o processo, os ofícios de justiça verificarão se a caixa de arquivamento foi de fato remetida ao Arquivo Geral, bem como se o processo solicitado não se encontra no próprio ofício. Parágrafo 3º. Quando se tratar de requisição de processos por parte dos ofícios de justiça integrantes de foro regional, o requisitante deverá mencionar na requisição a que vara distrital pertencia ao feito. Parágrafo 4º. Não será permitida a reiteração de requisição, antes de decorridos 10 dias contados da data do protocolo. Parágrafo 5º. Fica vedada às partes e advogados a retirada de processos nos depósitos do Arquivo Geral. Parágrafo 6º. Em casos de urgência, o processo poderá ser retirado diretamente no Arquivo Geral, mediante regular requisição, acompanhada de memorando assinado pelo escrivão do ofício de justiça requisitante e visado pelo juiz. Nessa hipótese, o processo somente será entregue a funcionário do ofício de justiça requisitante. Observação: parte advogado não retirará nada do Arquivo Geral. Em caso de urgência, é possível o requerimento e, se este for aceito, o processo em questão será entregue a funcionário do ofício de justiça. Parágrafo 7º. Assim que recebidos os autos do arquivo, o ofício de justiça lançará o recebimento no SAP, evitando-se novas requisições de processos que já se encontram nas unidades judiciais. Parágrafo 8º. Para rearquivamento de processos, os ofícios de justiça utilizarão a relação de devolução ao arquivo, formulário pronto. Artigo 184. Qualquer irregularidade constatada no preenchimento da requisição que impossibilite a localização do feito no Arquivo Geral implicará no desatendimento da requisição e imediata devolução ao expedidor, para regularização. Artigo 185. Além do requerimento formulado ao ofício de justiça onde tramitou o feito, o interessado poderá solicitar o desarquivamento, consultar e obter cópias reprográficas dos processos depositados no Arquivo Geral diretamente nas dependências da Coordenadoria de Arquivos, setor de consultas. Parágrafo 1º. A requisição de consulta será feita em 4 vias, servindo uma delas de protocolo à parte interessada. Parágrafo 2º. Os processos permanecerão à disposição do interessado no local de consulta pelo prazo de 8 dias úteis, fim do qual serão devolvidos ao arquivo. Observação: o prazo que trata este arquivo é para o caso de consulta no setor de consultas da Coordenadoria de Arquivos. Artigo 186. O interessado poderá consultar os processos no próprio ofício de justiça de origem, promovendo o escrivão à expedição da requisição. Parágrafo único.
O interessado no desarquivamento será intimado, por qualquer meio idôneo de comunicação, da chegada dos autos ao cartório e do prazo de 30 dias para manifestação, bem como de que, decorrido o prazo sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo. Artigo 187. Caberá ao Arquivo Geral a extração e remessa de cópias reprográficas de autos arquivados, em atendimento à solicitação da Secretaria da Administração Penitenciária ou da Direção de Estabelecimento Prisional, desde que o ofício de justiça encaminhe, mediante relação, o próprio ofício de referidos órgãos, com as anotações necessárias à localização do processo, observado o parágrafo 2º do artigo 966. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se somente aos ofícios de justiça do Fórum Criminal da Barra Funda. Artigo 188. É expressamente vedado o manuseio de autos processados em segredos de justiça, exceção feita às partes e aos advogados, por elas constituídos, ou mediante ordem judicial expressa. Parágrafo único. A extração de cópia reprográfica ou certidão de processos com segredo de justiça, bem como o desentranhamento de documentos, dependerão de despacho do juiz competente. Artigo 189. Permite-se a pesquisa histórica em dependência apropriada junto ao Arquivo Geral, desde que previamente autorizada. Observação: o povo tem direito de saber sua história, por isso é autorizada a pesquisa histórica.